Gente, eu não sei se vocês, assim como eu, estão acompanhando também esse escândalo envolvendo a Cacau Show, com denúncias de funcionários, ex-funcionários, franqueados e ex-franqueados. As acusações estão chegando a uma proporção tão grande que tem pessoas alegando a existência até de uma seita, né, de um ambiente de seita dentro da Cacau Show, que seria comandada pelo próprio presidente da empresa, o Ale Costa. A repercussão toda envolvendo esse caso da Cacau Show começou a partir de denúncias que foram sendo feitas por franqueados e ex-franqueados em um perfil nas redes sociais chamado Doce Amargo. As pessoas começaram a relatar nesse perfil nas redes sociais uma série de situações ali de abuso que teriam sofrido com a Cacau Show e que ainda sofrem, e como diversos franqueados foram levados a uma situação de falência. Uma dessas coisas foi em relação à taxa do cacau, né, que aparentemente a Cacau Show resolveu repassar essa taxa, a cobrança dessa taxa para os franqueados, apesar disso não ter uma previsão no contrato de franquia. A taxa do cacau também, para quem não sabe, né, esclarecendo aqui, ela foi ocasionada devido a um aumento aí, um disparo no preço do cacau no mercado internacional. Esse aumento se deve aí a uma série de fatores, como por exemplo, problemas climáticos, né, em países produtores de cacau, uma queda na oferta e um aumento na demanda do produto. Nesse ponto, eu acho que é importante dizer que a gente está diante de uma relação empresarial entre os franqueados e a marca, né? Mas apesar de ser uma relação empresarial, né, que a gente se presume no direito, e que as partes estão numa relação ali de paridade, elas estão numa relação de igualdade entre si, você tem uma relação na franquia que é regulada por um contrato padrão, um contrato que muitas vezes é um contrato de adesão. E o que significa isso? Significa que muitas vezes o franqueado ele não tem a oportunidade de discutir com a marca ou revisar previsões contratuais naquele contrato, né? De negociar cláusulas naquele contrato. Ele meio que aceita aquilo, ou ele simplesmente vai embora, ou ele simplesmente desiste daquela relação. Contratos de adesão geralmente envolvem uma proteção maior, né? Que é trazida pelo Código de Defesa do Consumidor. Só que quando nós estamos falando sobre franquia, o Código de Defesa do Consumidor ele não é aplicável. Porque, como eu falei anteriormente, estamos diante de uma relação civil, uma relação empresarial e não de uma relação de consumo. Mas ainda que seja um contrato que é ali regido por uma lei específica, que é a lei da franquia, e também pelo regime trazido pelo Código Civil brasileiro, não significa que é um contrato que não deva haver um equilíbrio entre as partes, né? Que você não possa colocar nesse contrato disposições que favoreçam uma parte, no caso a marca, em detrimento de outra parte, no caso o franqueado. A gente está falando de franquia, a gente está falando de uma parceria comercial, que vai ser benéfica, ou que tem um intuito, né, que o seu espírito principal é ser benéfica tanto para a marca, né, a franqueadora, quanto para o franqueado. Quando você tem um custo extra que é repassado para o seu franqueado de uma forma completamente inesperada, né, imprevisível, você vai com certeza gerar um desequilíbrio contratual nesse contrato. Imagina um franqueado que já opera muitas vezes com uma margem de lucro apertada, ter de repente a cobrança de uma taxa repentina, né, em valores que podem ser até valores altos. Com certeza aquilo ali vai impactar na questão financeira, gerar um impacto direto na sua margem de lucro.